Não havendo nenhuma observação em relação à ata da sessão... Presidente, pela ordem. Pois não. Bom, presidente, inicialmente cumprimento Vossa Excelência e todos os presentes na pessoa do presidente da Suprema Corte do país. Muito obrigado. Eu gostaria, e me permito, levantar duas questões com muito respeito relativamente à sessão que nós tivemos na assentada anterior, na quarta-feira de ontem. Em primeiro lugar, gostaria de consignar que não estou de acordo, com devido respeito, com a solução que foi dada relativamente ao empate. Eu penso que é um princípio universal de que o empate sempre favorece o réu. Eu colacionei inúmeras decisões das turmas, inclusive algumas sobre a relatoria do saudoso ministro Teori Zavascki, em que essa tese foi assim assentada. Ainda que se admita que se reabra o julgamento para a coleta do 11º voto, eu penso que teríamos que reabrir todos os debates orais sob pena de ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Então, esta é uma observação que eu gostaria de consignar simplesmente e ficasse consignada em ata. Segunda observação, senhor presidente, é mais talvez um pouco mais substanciosa e que me permite também trazer a consideração de Vossa Excelência e dos eminentes pares. É a seguinte: os 4 ministros que foram vencidos no mérito não tiveram oportunidade de votar na dosimetria da pena. Exato. E essa é uma questão extremamente importante, tendo em conta que nós estamos diante de fatos que ocorreram há cerca de 10 anos atrás, que possivelmente a pena em abstrato talvez tenha já causado ou dado ensejo à prescrição, e, eventualmente, a pena em concreto possa ter superado este instituto, que, na verdade, é um direito fundamental do réu. Então, e lembro, e Vossa Excelência lembra também, que durante o julgamento da AP 470, a questão da dosimetria foi uma questão fundamental. Aqueles que perderam o mérito puderam depois votar na dosimetria. E eu tenho certeza, inclusive, que o ministro Alexandre de Moraes, que hoje não está presente, que seria o primeiro a votar depois do substancioso voto do ministro Cássio Nunes Marques, como egresso do Ministério Público, como especialista em direito penal, penso que teria o maior interesse, e a contribuição de Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, seria de grande interesse no que diz respeito à dosimetria. E lembro, senhor presidente, e lembro quem sou eu para lembrar, Vossa Excelência, o eminente professor de Direito, que dosimetria é uma expressão emprestada da medicina, da farmacologia. É uma ciência, é a dose que é minuciosamente calculada a pena para que o réu, o condenado, possa repor à sociedade os males que ele causou. Assim como na medicina, o médico que faz uma prescrição, o farmacêutico que vai aviar esta dose do remédio, isso é feito com muita ponderação, muito cuidado. Então, eu queria, ponderar a Vossa Excelência, e eu coloco desde já nesse sentido, que nós convocássemos uma outra sessão com calma, para que nós pudéssemos refletir. Eu não consegui, data vênia, na pressa e nesse voto muito denso que o ministro Nunes Marques nos apresentou, e não captei todas as minudências da dosimetria. E eu gostaria de refletir sobre isso. Eu acho que é um direito dos ministros que não votaram ou que foram vencidos no mérito que possa se manifestar na dosimetria, sobretudo num caso em que possivelmente nós teremos embargos infringentes e esta matéria pode ser questionada. E se não for discutida, não há como ser questionada. Então, quem sou eu para propor, ministro? Eu levantaria essa questão no sentido que nós convocássemos uma sessão especialmente para discutir a dosimetria, porque eu, como ministro da Corte, não votei nessa questão e gostaria de votar. Pois não. Ministro Lewandowski, deixa eu ponderar sobre o que Vossa Excelência acaba de afirmar oralmente, mas eu acho que Vossa Excelência poderia
para favorecer a Corte, trazer essa questão de ordem documentada para que nós pudéssemos, ponto por ponto, enfrentarmos. Dentro da minha concepção, à luz do regimento interno, o empate só favorece o réu em habeas corpus e recurso ordinário. Nós não podemos criar uma regra de direito, porque depois da Constituição de 88, o Supremo perdeu a sua competência legislativa. A segunda questão é que acho uma contradição em termos quem absolve dosar a pena, mas Vossa Excelência lembra que há um precedente que foi feito e isso eu precisaria, confesso a vocês, precisaria consultar. E, em terceiro lugar, eu tenho severas dúvidas sobre se cabe embargos de divergência dentro do próprio plenário, por questão do plenário. Então, se Vossa Excelência puder me dirigir uma petição para que eu possa pautar para o plenário, discutir essas três teses que Vossa Excelência apresenta. Um advogado, né? Hein? Talvez um advogado devesse fazer. Não, eu acho até que Vossa Excelência já deu bons fundamentos para uns embargos de declaração. Quem sabe o advogado também pode entrar. Presidente, também eu quero subscrever as razões trazidas aqui pelo ministro Lewandowski. Não precisamos fazer grandes pesquisas. Nós sabemos que já admitimos embargos infringentes em decisões do Pleno, em matéria criminal. Isso foi assentado, todos se lembram, portanto, não é preciso fazer grandes pesquisas sobre isso. E a doutora Talvez eu não tenha essa memória tão viva de Vossa Excelência, mas eu preciso... Por isso que eu estou ajudando. Não, eu agradeço muito isso. Presidente, se Vossa Excelência me permite mais uma interrupção... Peça ao ministro Gilmar, que está com a palavra. Desculpe, ministro Gilmar. Então, em relação a isso, é pacífico que cabem embargos infringentes. Todos nós havemos de nos lembrar dos vários episódios associados ao mensalão. Quanto à dosimetria, também temos e resolvemos a questão nesse sentido. Aqueles que eventualmente ficam vencidos participam da dosimetria. Portanto, eu não quis levantar ontem porque havia uma certa aflição para o encerramento do julgamento e como também estava sendo adiado, mas de qualquer forma eu acho que é oportuno, porque como se adiou o julgamento, de fato nós vamos ter que rediscutir essa matéria, eventualmente na presença do novo colega ou não é? Mas eu poderia colacionar aqui um sem número de decisões do plenário também no que concerne à questão do empate em casos de inquéritos ou ações penais. Mas na segunda turma, eu acredito que os senhores têm vários precedentes nesse sentido, mas eu busquei um precedente... Não, tem precedente do plenário. Do plenário. Eu busquei um precedente do plenário. Acho até que essa discussão está fora de hora, mas só para não deixar de responder. Eu busquei um precedente do plenário em que o plenário era presidido por Vossa Excelência, ministro Gilmar Mendes, e era uma questão de impedimento. A corte estava completa, havia um impedimento, aí não tem a quem esperar. Deu um empate, favoreceu-se o réu. Mas, quando a corte está completa, a decisão tem de ser da corte toda. Daí a suspensão do resultado da ação penal. Segundo lugar, nós terminamos ontem exatamente para atender um reclamo dos próprios ministros. Às vezes a presidência tinha intervalos muito longos, eu procurei digamos assim, agir com presteza para satisfazer os eminentes ministros. E foi a melhor fórmula de solução, porque o ministro Lewandowski julgou rapidamente, acompanhando um voto de inúmeras laudas do ministro Gilmar Mendes, e outros acompanharam o ministro Luiz Marques. É uma técnica de julgamento que nós devíamos até adotar corriqueiramente. Não houve aflição nenhuma, pelo menos eu não notei ninguém aflito. Agora, eu acho importante as questões que o ministro Lewandowski trouxe, porque aqui a ideia é submeter o colegiado, a vontade do colegiado há de prevalecer. Não há problema nenhum, ministro Lewandowski. Só para lembrar um precedente, presidente, a ação penal 565, segundo os embargos de declaração. Mas, em suma... o ministro Lewandowski vai trazer e eu vou pautar. Está bem? Presidente, Vossa Excelência me permite? Claro.
Eu penso que essa questão, talvez, deva ser resolvida quando estivermos com o plenário completo. Temos que aguardar a vinda do 11º membro da Corte, porque essa é uma questão importante. E não é só saber se no empate prevalece, enfim, se é mais vantajoso ou não para o réu, ou, enfim, o resultado favorece o réu, mas também é preciso saber depois se reabre a instrução, não é? Sobretudo os debates orais. Isso é uma questão importante, porque o 11º... eu acho isso absolutamente um absurdo. Tem 2 julgamentos que já terminaram e foram proclamados. Quer reabrir o julgamento para ver se haverá retratação? É isso? Vossa Excelência está dizendo que eu estou falando um absurdo? Não, eu estou achando um absurdo reabrir as sustentações orais. Mas completamente quer dizer que o advogado não vai ter oportunidade de tentar convencer o novo ministro da inocência de seu cliente? Como assim? Nós estamos... Vossa Excelência está se referindo a todas as ações ou a... Não, 2 delas já acabaram, já proclamou o resultado, acabou o julgamento. Não, só pode ser a terceira. As 2 que já acabaram, com o julgamento proclamado, pode deixar o advogado atuar, mas de ofício? Como de ofício? Ninguém está falando de ofício. Não, então, há 2 casos, ministro, havia 3 ações. 2 já tiveram resultado proclamado e o julgamento encerrado. Espera aí. Não, ministro, calma, perdão. Houve realmente a proclamação do resultado, eu pedi que consignasse em ata que eu não concordo que, quando há empate, esse empate não seja favorável. Essa é a terceira ação. Essa é a terceira ação. Segundo lugar, o julgamento não terminou porque eu, como ministro da Suprema Corte, não tive oportunidade de votar na dosimetria. Mas estava presente. Vossa Excelência estava presente, não votou, não votou. Não, mas como? O resultado foi proclamado e agora a oportunidade que eu tenho, a primeira... Não se abriu para a discussão da... Eu acho que era melhor deixar o advogado atuar. É uma leitura da ata. É a primeira oportunidade. Bom, deixa eu tenho algumas intuições que parece que intuição é a voz do coração. Eu calculei mais ou menos que hoje, antes da sessão, haveria talvez esse debate, mas eu acho que esse debate é inadequado no presente momento, como o próprio ministro Lewandowski está sustentando. Então, vamos aguardar a indicação do novo membro. As ações já estão julgadas. As ações já estão julgadas. Agora, então eu peço, presidente, respeitosamente... Eu vou consignar em ata que Vossa Excelência acha que não foi julgado. Consigne em ata, não só isso, a questão do empate, possivelmente serei vencido. Se vencido, entendo que deva haver sustentação oral. Na segunda questão, eu quero que consigne em ata, peço a Vossa Excelência que consigne em ata que eu entendo que o julgamento não terminou porque os 4 ministros que participaram do julgamento foram vencidos no mérito, não votaram na dosimetria. E essa é uma matéria fundamental em se tratando de uma possível prescrição e, mais ainda, da possibilidade em tese, e não tão em tese como o ministro Gilmar agora acaba de mostrar, que nós já admitimos embargos infringentes no pleno. Tanto é, e todos... Mas nem interpuseram ainda. O ministro Celso de Mello pagou um preço altíssimo, porque teve o voto de desempate admitindo isso. A imprensa... Não, mas nós não vamos podar nenhum recurso, absolutamente nada. Vamos colocar essas questões. Agora, Vossas Excelências, no momento do voto, poderiam perfeitamente dizer, apesar de votar pela absolvição, se houver a fixação da dosimetria da pena, gostaria de votar também. Não, presidente, isso era coisa da presidência. O ministro Fachin, quando votou, salvo engano, salvo se a memória me traz, disse o seguinte: eu vou me manter no voto de mérito. Se nós evoluirmos para uma condenação, eu me manifestarei quanto à dosimetria. E esta é a sistemática que sempre adotamos. Vossa Excelência sabe que quando nós votamos o conhecimento de qualquer matéria, seja ela numa ação direta de inconstitucionalidade, num recurso extraordinário, aqueles que são vencidos no conhecimento, não é? E que são pelo não conhecimento, depois têm a oportunidade de eventualmente se manifestar quanto ao mérito. Essa é a regra. Não, mas a regra é a seguinte: vencido na preliminar, o colega julga o mérito. Quem absolve, julga mérito.
Não, mas... A absolvição é mérito. Quer dizer que, olha, nós votamos... Não, mas eu vou colocar a questão. Fique tranquilo, eu vou colocar a questão no momento oportuno e vou consignar na ata que Vossa Excelência... Vou consignar. É importante que consigne em ata isso. O que eu estou pedindo a Vossa Excelência é que convoque uma sessão para que nós possamos discutir a dosimetria. O ministro Alexandre, que está ausente justificadamente, que é o primeiro a votar, não teve oportunidade de votar na dosimetria. Ele disse isso a Vossa Excelência? Não, ele não disse isso, mas eu tenho a convicção que Sua Excelência certamente se manifestaria se houvesse oportunidade sobre a dosimetria. Eu não votei, eu tenho dúvidas sobre a dosimetria. Eu confesso a Vossa Excelência, ouvindo assim, achei a pena exacerbada. E digo isso com a experiência de quem passou 7 anos no tribunal glorioso, honrado, Tribunal de Assado Criminal de São Paulo, que só fazia dosimetria, basicamente. Então, eu senti, como Vossa Excelência, intuitivamente, como diria o nosso ministro Gilmar Mendes, que conhece o alemão, um Fingerspitzengefühl, um sentimento na ponta dos dedos, que talvez tenha havido um exagero nessa dosimetria. Não quero desde logo manifestar. É possível que, quando eu for votar na dosimetria, eu sufrague inteiramente a solução apresentada pelo eminente ministro Cássio Nunes Marques, que é um grande juiz, um excelente colega, mas eu quero refletir sobre essa questão, tenho o direito de refletir. E Vossa Excelência acha que o momento oportuno é quando a corte estiver completa, é isso? Não. Bom, isso fica a critério de Vossa Excelência. Se Vossa Excelência achar que tem que, enfim, convocar... Eu só digo o seguinte, presidente, eu acho que o julgamento não se concluiu ontem com a proclamação de Vossa Excelência, respeitosamente. Eu não quis, como o julgamento foi encerrado após a proclamação, a primeira oportunidade que eu tive para me insurgir contra isso foi agora na leitura da ata. Então, eu estou respeitosamente, já fui presidente, eu sei da responsabilidade que tem um presidente no sentido de dar andamento aos processos e proclamar o resultado. Então, com muito respeito, com a devida vênia, eu estou entendendo que o julgamento não se encerrou porque a dosimetria não foi votada. Só isso, presidente. Eu só vou fazer... Não, Vossa Excelência, essa presidência nunca vai podar nenhuma pretensão de nenhum colega. Eu só acho que quando nós aprovamos a ata, nós aprovamos a ata sobre... A ata é um documento neutro. Ela retrata tudo quanto aconteceu na sessão. E, na sessão, a ata retrata a realidade. Vossa Excelência quer que consigne na ata o que não aconteceu. Então, Vossa Excelência tem de suscitar... Vossa Excelência tem de suscitar essa questão. Desculpe, eu quero que consiga em ata o que não aconteceu exatamente isto. Quer dizer, ou deixou de acontecer... Pelo tribunal, que não se votou a dosimetria pelo tribunal. Não, votou e a maioria votou. Alguns não votaram. Não votou. Claramente foi votado. Eu votei. Claro que não votou, não se pediu. 6 pessoas votaram. Bom, eu já tenho presente as reivindicações formuladas pelo ministro Lewandowski. Eu acredito que cada um tem o seu sentimento de justiça. Vossa Excelência entendeu a pena exacerbada, isso tudo é muito compreensível, só que isso tem que ser dito no momento do julgamento. Mas, de toda maneira, eu vou verificar, à luz do regimento, o que é que eu posso fazer. É isso que eu vou fazer.